Canal 3 TV Rio Verde traz a próxima atração. O programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade dos seus realizadores, eximindo assim a TV Rio Verde de qualquer responsabilidade. Boa noite, está começando É Agora. A maconha, que está liberada no Uruguai, acabou essa semana nas farmácias e drogarias. O Brasil deve também liberar a maconha? É assunto aqui do É Agora. Vamos falar também sobre Jair Bolsonaro. Ele chega a 20% nas pesquisas para presidente. É assunto também o trânsito de Rio Verde. Daqui a pouquinho no É Agora. Aguarde. Mania de chinelos, barbantes, linhas para crochês e bordados, havaianas, pedraria para bordado, aviamentos em geral. Chinelos bordados por encomenda. Telefone 3623-1890. Mania de Chinelo fica na Rua 20, Bairro Popular, número 210, próximo ao posto São Paulo. Mania de Chinelo, ao lado do Dr. Sorriso, no Bairro Popular. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Loja especializada em iluminação de LED. Eletromar, 10 anos de tradição. Rua 72, 476, Bairro Popular. Em frente à Pecuária, 3620-9200. Ardo Eletro, loja especializada em artigos de eletrônica, contendo uma ampla variedade de arduinos, fontes, componentes eletrônicos e equipamentos em geral. Contamos também com uma linha de materiais elétricos, automação, iluminação e LED. Estamos na descida da Avenida Presidente Vargas, próximo à Imobiliária Reis, ou acesse o nosso site. Anote ardoeletro.com. Ardo Eletro, esse é o nome, 3050-8797. Nelore Grill Bar e Restaurante completa 6 anos e quem ganha é você. Super promoção de espetos completos por apenas R$ 49,90. É o melhor espeto da cidade com o menor preço. E tem happy hour de segunda a quinta com chopp a R$ 4,99. Nelore Grill, a sua melhor escolha. Beba com moderação. Chegou o certificado de contribuição da Sorte Sudoeste Goiano. Ao adquirir no POS Laranja, você ajuda a Pai Brasil e ainda concorre a prêmios toda semana. E este é só pra região. Do primeiro ao terceiro prêmio tem R$ 5.000 e no quarto prêmio uma Saveiro Robust mais uma Honda CG 160 e 10 giros de R$ 500. Primeiro sorteio dia 13 de agosto. Aperta o passe e vai comprar o seu. Ajude a Pai Brasil. Da Sorte Sudoeste Goiano. Custa pouco sonhar. Voltamos com É Agora. Jair Bolsonaro aparece com 20% na pesquisa Paraná para presidente. Será que Jair Bolsonaro pode se tornar presidente? Ele seria o Trump brasileiro? Muita gente, os críticos políticos, já começam a analisar isso, principalmente se Lula não for candidato. Laudelino Júnior, Valdir Siqueira, boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite, Valdir. Boa noite. Laudelino Júnior, há probabilidade realmente de Jair Bolsonaro vencer as eleições para presidente? Boa noite a todos. Bom, se o Lula não for candidato, analisando essa hipótese, todos se nivelam. Eu acredito que as chances dos demais candidatos aumentam e acaba que não há nenhum favoritismo aparente, pelo menos a princípio. Agora, toda pesquisa deve ser considerada, mesmo que ela retrate apenas o momento. O Jair Bolsonaro hoje representa uma direita radical que tem crescido em todos os países, né? Nós vimos aí vários países aí com eleições onde a direita, a extrema-direita, realmente tem crescido, tem angariado apoio, tem se fortalecido. Nos Estados Unidos nós temos aí um exemplo claro desse crescimento da extrema-direita com a vitória de Donald Trump, que é considerado um símbolo dessa extrema-direita. Jair Bolsonaro representa muito bem esse segmento aqui no Brasil. Mas eu quero crer
que o próximo presidente da República será alguém que tem um posicionamento de centro-esquerda. Eu não acho que a direita terá, digamos, condições de vencer as eleições. Poderá até chegar no segundo turno. PT, PSDB seria também um centro-esquerda? Não. Eu acredito que o PT, sem o Lula, ele não chega. Ele não chega no segundo turno nas próximas eleições. O PSDB hoje não tem um nome consolidado para ser candidato. O Aécio está fora, é carta fora do baralho. O Aécio deverá tentar uma candidatura a deputado federal. Eu não acredito nem na reeleição dele para Senado. Ele hoje não tem condições para postular isso. Então ele deverá tentar uma candidatura a deputado federal para tentar ser um puxador de votos e eleger alguns outros candidatos juntamente com ele da bancada PSDBista. Agora, o Alckmin me parece fragilizado em função também, juntamente com o Serra, do envolvimento de ambos aí na Operação Lava Jato, em suspeitas e denúncias de corrupção. O prefeito de São Paulo, Dória, é um balão de ensaio. Ninguém sabe ao certo o que irá acontecer. Mas é um nome que tem sido cotado, cogitado aí dos levantamentos, nas pesquisas, embora eu creio que ainda é muito cedo para o Dória postular alguma coisa em termos de presidência da República. Nós temos o nome, talvez, do Tasso Gereissati, que poderá ser uma opção, embora ele tenha resistências dentro do partido, né? O Aécio não quer o nome dele, porque o Aécio hoje defende a permanência do PSDB no governo, e o Tasso quer a saída do partido. Então, mostra já um racha intenso dentro do PSDB. Acredito que esse nome de centro-esquerda poderá ser o nome que consiga levantar os grandes debates nacionais, a busca pela solução da crise brasileira. O que nós não podemos admitir é que a campanha de 2018 se torne uma campanha de acusações, de xingatório, de demagogia. O que a população espera hoje é um candidato que possa ter um mínimo de credibilidade, se eleito for, para poder promover mudanças na economia do país e tentar tirar o Brasil do atraso que se meteu. O Brasil perdeu 10 anos com essa crise. Valdir Siqueira, Bolsonaro, de fato, veio para disputar a presidência da República ou é um vento passageiro? Olha, Isaac, eu acho que o Bolsonaro é aquilo assim, se é para ser amargo, que ele dobra o sabor, certo? Eu vejo dessa maneira, certo? Embora a democracia é isso, é as pessoas terem a liberdade de escolher aquilo. Em todos os lugares onde a ultradireita chegou, na minha opinião, semelhante ao ISIS, qualquer coisa que você pensa lá, aqueles radicais lá, é assim que eu vejo Bolsonaro. Embora tem pessoas que acham que esses radicais serão o dono da verdade, são esses que falam a voz do povo, porque parece que tem pulso firme. Essa aparência de durão, eu imagino assim, que na hora que chegar os discursos, que chegar as pessoas conhecer a ficha do sujeito, ele começa talvez a pensar mais um pouquinho. Eu sou extremamente contra, me perdoe aqueles que eu possa desagradar, eu sou extremamente contra a chamada ultradireita ou a ultraesquerda, certo? Embora eu acredite na democracia deva existir, mas por outro lado isso é um ultraje ao ser humano que não pensa, que não faz o raciocínio, aqueles que buscam a paz. Eu acredito que a paz só é buscada quando as pessoas pensam em torno do bem comum e deixe de achar um salvador da pátria. Isso já deu muito mal com o Collor, embora o Collor foi o Congresso, né, e o Senado que caçaram ele, mas é quando você tira alguém que desafia esse Congresso e o Senado, você fica sozinho. Então eu gostaria que as pessoas pensassem muito mais num Congresso de idoneidade, de pelo menos 10% melhor que esse aí. Não vou nem dizer 50%, mas o Congresso, gente, ele é responsável por fiscalizar tudo. Tudo que ocorre em qualquer governo passa em câmaras municipais, em câmaras estaduais, em Senado e tal. Se esses órgãos não funcionarem como deve ser, como está escrito na Constituição, eles desmoralizam o país igual está agora. Pense bem, um país só é legal, Isaac, na minha opinião, quando gosta de lei. A partir do momento que a gente acha salvador da pátria, a gente despreza o que nós está escrito, que é nossa defesa. Laudelino Júnior, é fato
Bolsonaro está com 20%, essa é uma verdade. O que esperar de um possível governo de Bolsonaro? Sinceramente, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Até porque eu não estou preparado para essa realidade. Confesso que eu não gostaria que isso acontecesse. E aí não vai nenhum radicalismo da minha parte, porque eu respeito todas as candidaturas e entendo que no momento como nós estamos vivendo hoje no Brasil, o candidato que se postar melhor e que ganhar credibilidade junto à população, ele vai vencer a eleição. E nesse quesito todos têm condições de buscar essa credibilidade. Vai depender de si próprio, vai depender da competência nas propostas e na análise para soluções dos problemas que afligem hoje a população brasileira. O eleitor não está afim mais de embarcar em demagogia, né? Essas figurinhas carimbadas aí, que durante anos foram na mídia, fizeram discursos aí demagógicos para engambelar, para enrolar a população, a maioria estão envolvidos em denúncias de corrupção. Eu acredito, sim, numa renovação de pelo menos 60% a 70% no Congresso Nacional, porque as pessoas estão desacreditando das instituições. Hoje existe um descrédito total na democracia, infelizmente, eu digo isso com tristeza e com preocupação. A democracia hoje está desacreditada, o sistema político hoje está realmente enfrentando a perda de credibilidade junto à população, a classe política desmoralizada, e esse é um quadro que, se confirmar nos próximos meses, esse descrédito com a política, com a democracia e a indignação da população somando-se a tudo isso vai demorar anos para ser recuperado. Não é uma coisa que se recupera no governo, em 3, 4, 5 anos, não. Essa credibilidade será recuperada lentamente. Isso é preocupante para o país. Isso é preocupante para o país. Um governo Bolsonaro seria um governo de radicalismo, de perda de liberdades individuais. Eu não vou falar que seria uma ditadura, mas ele se espelha muito em ditadores, né? Ele tem um lado fascista, e é preciso que a gente coloque isso. E uma lamentação minha, eu digo isso com lamentação. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, aqueles que puderem deixar o país, que o façam. Que o façam. Embora seja uma afirmação muito forte essa, mas eu acho que seria um retrocesso político grave para o Brasil. Então eu completo a pergunta para Valdir Siqueira. Deixaria o país se Bolsonaro ganhar? Olha, eu já tenho pensado bastante isso aí, viu? Inclusive meus filhos, eu falo para eles que eles podem, pensando nisso, certo? Eu tento falar um pouquinho de espanhol, de alemão, já aprendi até a falar bom dia em chinês, já é por causa disso, certo? Quando eu vejo umas coisas, é tão desagradável que, embora a democracia nossa é muito infantil às vezes, mas eu preferia a democracia do jeito que ela é do que uma ditadura da qual eu já ficar aqui, eu vou preso. Então, obrigado àqueles que querem me pôr na cadeia, fiquem à vontade. Eu vou tentar sair do Brasil, certo? Vou fazer de tudo e vou tentar levar minha família, certo? Au revoir, Brasil. E vamos para o próximo bloco, vamos falar sobre maconha. A maconha está sendo vendida no Uruguai. Acabou o estoque nas farmácias e drogarias em uma semana. Voltamos já. Mania de chinelos, barbantes, linhas para crochês e bordados, havaianas, pedraria para bordado, aviamentos em geral. Chinelos bordados por encomenda. Telefone 3623-1890. Mania de Chinelo fica na Rua 20, Bairro Popular, número 210, próximo ao posto São Paulo. Mania de Chinelo, ao lado do Dr. Sorriso, no Bairro Popular. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Loja especializada em iluminação de LED. Eletromar, 10 anos de tradição. Rua 72, 476, Bairro Popular. Em frente à Pecuária, 3620-9200.
Ardo Eletro, loja especializada em artigos de eletrônica, contendo uma ampla variedade de arduinos, fontes, componentes eletrônicos e equipamentos em geral. Contamos também com uma linha de materiais elétricos, automação, iluminação e LED. Estamos na descida da Avenida Presidente Vargas, próximo à Imobiliária Reis, ou acesse o nosso site. Anote ardoeletro.com. Ardo Eletro, esse é o nome, 3050-8797. Nelore Grill Bar e Restaurante completa 6 anos e quem ganha é você. Super promoção de espetos completos por apenas R$ 49,90. É o melhor espeto da cidade com o menor preço e tem happy hour de segunda a quinta com chopp a R$ 4,99. Nelore Grill, a sua melhor escolha. Chegou o certificado de contribuição da Sorte Sudoeste Goiano. Ao adquirir no POS Laranja, você ajuda a Pai Brasil e ainda concorre a prêmios toda semana. E este é só pra região. Do primeiro ao terceiro prêmio tem R$ 5.000 e no quarto prêmio uma Saveiro Robust mais uma Honda CG 160 e 10 giros de R$ 500. Primeiro sorteio dia 13 de agosto. Aperta o passe e vai comprar o seu. Ajude a Pai Brasil. Da Sorte Sudoeste Goiano. Custa pouco sonhar. Voltamos e vamos falar sobre maconha. Isso mesmo. A maconha foi liberada no Uruguai e está sendo vendida nas farmácias e drogarias. E acabou no final de semana, não tinha mais maconha, ninguém encontrou maconha na sexta e no sábado da semana passada. Laudelino Júnior, libera ou não a maconha? Na minha opinião, não, Isaac, porque quando jovem, eu tive colegas que usavam maconha, me ofereceram. Nunca tive curiosidade de experimentar e nunca utilizei. Nunca precisei disso para me afirmar como pessoa, afirmar minha personalidade. E eu continuo intransigente em relação ao uso da maconha, mesmo para aqueles que defendem ela no sentido do uso medicinal, alegando que ela realmente pode ser benéfica em alguns casos. Ainda assim, eu faço uma análise para o telespectador que está nos dando a honra da sua audiência. Um país que não respeita as suas crianças, que são vítimas de abuso sexual, onde não há políticas públicas realmente que possam recuperar essas famílias de baixa renda, que vivem na extrema miséria, né? Uma fome, tendo as suas crianças exploradas sexualmente. O Brasil, infelizmente, lá fora, é visto como um paraíso do turismo sexual. Não é? Infelizmente, nós temos isso, essa marca negativa. Um país que, há poucos dias, nós vimos uma notícia aí, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro teve os seus restos mortais, já disse isso em outro programa, roubados. Quer dizer, não se perpetua a memória, não se valoriza a memória do país, não se respeita os grandes nomes da nossa história, os ídolos, as referências que o país tem, nem depois da morte. Se não respeita em vida, o que dirá depois da morte, como é o caso do Garrincha. Um país que não valoriza e não respeita os seus idosos, que apesar do Estatuto do Idoso, sofrem humilhações, recebem um salário mínimo de aposentadoria e gastam 70% disso com remédio. Um país que não respeita a sua história, que não conhece a sua história, como é que um país desse vai se dizer culturalmente preparado para a liberação da maconha? Porque isso é uma questão cultural também. Para tomar uma medida como essa, e eu sei que muitos vão estar me criticando, mas eu não estou preocupado com isso, eu mantenho aqui a minha posição, porque eu nunca fui omisso na minha vida, e não será nesse assunto que eu seria omisso, e prefiro deixar a minha posição bem clara contra a liberação da maconha, por entender que nós não estamos preparados culturalmente ainda para essa atitude. O Brasil é um país muito jovem. Ah, mas foi liberado na Europa, foi liberado no Uruguai. Pois é, mas o Brasil tem uma peculiaridade, tem um território continental, tem diferenças regionais gritantes, tem uma distorção social, uma pequena parcela da população muito rica e uma grande maioria muito pobre, onde não há políticas públicas realmente que possam
inserir o cidadão dentro do processo democrático e dentro da riqueza do país. Esse país não está preparado para uma atitude como essa. E faço também a pergunta para você, Valdir. A opinião é a mesma do Laudelino? Não, Isaac, eu sou extremamente favorável à liberação. Existe uma lei natural do ser humano que chama livre-arbítrio. Eu sou contra o jovem entrar, mas infelizmente nós não conseguimos separar o que é jovem que entra ou não, porque ninguém sabe quem é família ou não, quem é que educa esse país, que na verdade as escolas ensinam matemática, geografia, português, etc. E na família que se ensina a educação, essas coisas assim. E para quem acha que o Brasil não produz droga, lembra do polígono da maconha. Tinha um senhor, um carequinha que foi candidato à presidência, que dizia que o Brasil não produzia drogas, né, em geral. E logo fizeram a campanha e pegaram lá no chamado polígono da maconha, que pegou bastante maconha. Para aqueles que não acreditam também na produção de drogas, se o Brasil está na divisa da Bolívia e tal, porque só de lá da barreira que produz droga. Isso é uma coisa que vendem, certo? Que é uma mentira danada. As pessoas são enganadas a respeito que eles vão controlar as drogas. Não controla mais, já perdeu. Quando o Fernando Henrique pediu o senhor Walter Mairovich, que era o secretário nacional antidrogas, para fazer uma batida nas divisas do Brasil para coibir a entrada, aquilo foi só uma fanfarronice presidencial. Inclusive, eu li na revista conceituada que o sonho da neta dele seria fumar um baseado com o avô. Então, essas coisas assim, Isaac, que mostra que a droga está aí na classe alta, está na classe baixa, está em todo lugar. Na verdade, o crack é um resíduo da droga que sobrou para o pobre, que a cocaína é o uísque, é do rico. Então, na verdade, se regulamentar, pelo menos o imposto vai, o Brasil começa a produzir, começa a exportar. Aliás, ele já faz isso, só que as pessoas acham que não, certo? Então, o Brasil vai exportar livremente, porque tem um tratado da Organização Internacional do Comércio que diz, se você só pode vender e exportar alguma coisa se você produzir. Então, pelo menos seria divisa. Não espere lei, que na minha opinião, a pessoa que cometesse um crime sob efeito de droga, ela teria que ter uma punição dobrada e assim por diante. Qualquer efeito, por exemplo, uma pessoa que vendesse droga para menor, ele devia ter 3 vezes mais, talvez, a pena dele dobrada. Agora, com o nível da eleição que levar do Bolsonaro, amigo do Cunha, que pode ser presidente, então que libere essa farra, que já é uma farra normal, certo? Não vai assustar ninguém. Ninguém vai ficar preocupado com isso, se libera não, as pessoas vão achar a coisa mais natural. Aí os caras vão ser mais tranquilos. O que me irrita mais nisso é o cara chegar na porta da minha casa, fumar o baseado e eu ficar calado. Então, que se eles fossem fumar esse trem, que fosse lá para casa dele, lá para outro lugar. Não na minha frente, na frente dos meus netos e tal. Esse eu estou tentando proteger. Que cada um proteja a sua família, porque o resto do Congresso você vai esperar o quê? Do Senado você vai esperar o quê? Então libera isso, que pelo menos entra imposto e entra mais dinheiro para o Congresso comprar lá, ou para o Temer comprar os deputados e vice-versa. Então libera essa jossa logo e taca na cara aqueles bobos que vai andar feito doido zumbi aí, certo? Já que querem ser doido, que ande lá e fica aí falando, legal, certo? Pelo amor de Deus, gente. Infelizmente a sociedade entra nos barcos que eu não gostaria, jamais provaria uma tal de droga. Não é isso. Se os meus filhos entrarem, se meus netos entrarem, meus parentes entrou, eu lamento muito, certo? Porque cada um tem o direito de entrar, mas deveria ter mais o direito de não entrar. Aquele que quiser entrar, na minha opinião, já está perdido. São duas opiniões diferentes. A pergunta que eu faço agora, Laudelino, por que o Brasil é diferente do Uruguai? O Uruguai, os ricos podem fumar à vontade, é isso? A liberação para o Uruguai é diferente, segundo você, do Brasil, é isso? Quando você é rico, pode fumar maconha. Se é pobre, não. Seria isso ou eu entendi errado? Não se trata da questão econômica, da posição social. Até porque os males das drogas, se começa com a maconha, e depois vem a heroína, a cocaína, a heroína, enfim, agora nós temos o crack, é um caminho sem volta, e que a pessoa depois que entra não consegue sair sozinho, sacrifica, destrói a família. Adoece não é só o dependente químico, a família também adoece. A família também é desestruturada com essa situação. E hoje nós no Brasil não temos uma política de recuperação dos dependentes químicos. Essa é a grande realidade. O que seria desse país se não fossem as igrejas, que fazem um trabalho belíssimo? Porque clínica particular, a família não tem condição de pagar. As famílias que têm dependentes químicos sabem do que eu estou falando. Nós estamos entrando em muitas casas aí, que estão nos dando audiência,
onde você que está nos vendo sabe que ou conhece alguém da sua família, da sua convivência, que tem dependência química e que está sacrificando a família, porque para ir para uma clínica particular é muito caro. E o que seria se não fossem as igrejas que fazem um trabalho extraordinário nesse sentido, inclusive aqui em Rio Verde, porque muitas vezes não existe o apoio governamental. Quando eu falo governamental, principalmente o governo federal, não existe uma política pública nesse sentido, para apoiar a família. Não é só o dependente, é a família também, porque a família também adoece. A família também é destruída com essa situação. Agora, o Uruguai é um país de uma dimensão territorial muito menor do que o Brasil. É um país que tem um território menor do que o estado de Goiás. O Brasil é um país continental, uma fronteira imensa, difícil de ser policiada, vigiada, patrulhada, onde entra drogas, onde entra armas, onde o contrabando impera, facilitando a atuação dessas quadrilhas internacionais do tráfico de drogas. Então é muito diferente a situação do Brasil do Uruguai. E as culturas também são diferentes. O brasileiro, ele não tem noção sequer do seu papel como cidadão. Como é que ele vai entender a liberação da maconha? Isso é o início de um processo de deteriorização da família brasileira que já está vivendo uma crise sem precedentes. E, além de tudo, Isaac, telespectadores, nós temos ainda que enfrentar uma classe política que deveria dar exemplo e não dá. E os nossos filhos estão assistindo essa bandidagem, essa roubalheira, essa pouca vergonha na política nacional. Porque hoje, quando se fala em bandido, né, não pode nem generalizar, você tem que classificar. Existe o bandido da política, o bandido do morro, o bandido do tráfico, o bandido do jogo. Então é um país onde as quadrilhas estão tomando conta. E o povo brasileiro não merece isso. O povo brasileiro é um povo sério, é um povo trabalhador. Eu acredito que esse país pode ainda ter jeito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E nada contribui ao país, nesse momento, à liberação do uso da maconha. E vamos para o intervalo. Voltamos já. Vamos falar sobre o trânsito de Rio Verde. O que tem de diferente no trânsito? Daqui a pouquinho, depois do apoio cultural. Mania de chinelos, barbantes, linhas para crochês e bordados, havaianas, pedraria para bordado, aviamentos em geral. Chinelos bordados por encomenda. Telefone 3623-1890. Mania de chinelo fica na Rua 20, bairro Popular, número 210, próximo ao posto São Paulo. Mania de chinelo, ao lado do Dr. Sorriso, no bairro Popular. Ardo Eletro, loja especializada em artigos de eletrônica, contendo uma ampla variedade de arduinos, fontes, componentes eletrônicos e equipamentos em geral. Contamos também com uma linha de materiais elétricos, automação, iluminação e LED. Estamos na descida da Avenida Presidente Vargas, próximo à Imobiliária Reis, ou acesse o nosso site. Anote ardoeletro.com. Ardo Eletro, esse é o nome, 3050-8797. Nelore Grill Bar e Restaurante completa 6 anos e quem ganha é você. Super promoção de espetos completos por apenas R$ 49,90. É o melhor espeto da cidade com o menor preço. E tem happy hour de segunda a quinta com chopp a R$ 4,99. Nelore Grill, a sua melhor escolha. Beba com moderação. Chegou o certificado de contribuição da Sorte Sudoeste Goiano. Ao adquirir no POS Laranja, você ajuda a Pai Brasil e ainda concorre a prêmios toda semana. E este é só pra região. Do primeiro ao terceiro prêmio tem R$ 5.000 e no quarto prêmio uma Saveiro Robust mais uma Honda CG 160 e 10 giros de R$ 500. Primeiro sorteio dia 13 de agosto. Aperta o passe e vai comprar o seu. Ajude a Pai Brasil. Da Sorte Sudoeste Goiano. Custa pouco sonhar. Voltamos com É Agora. E o trânsito de Rio Verde? As ruas estão ficando mais bonitas, mais sinalizadas. Nós temos também urbanização nas vias. Valdir Siqueira, está melhorando o trânsito? Tá.
Hoje eu estive pela manhã, vi o lançamento lá e eu não sei se você lembra, Isaac, nós falávamos isso num programa antigo seu de rádio, que quando você faz uma via de trânsito rápido, que era o caso, eu lembro que eu citei o exemplo daquela lá da linha de transmissão, você não deve fazer travessia nela contínua, você precisa dar um tempo, você precisa quebrar isso aí, e isso está acontecendo agora. Foi até perguntado, já muita gente questiona, por exemplo, a questão da Augusta Bastos, das ruas paralelas, presidente, você mudar o sentido dela. Bem, isso poderia ser feito, só que, na minha opinião, isso é igual a bomba atômica. Sendo que você tem um jeito de fazer o trevo, chamada alça, né, no loop, de forma mais simples. Em vez de você fazer posterior, você faz anterior. Você ganha 100 metros, se não me engano, nesse tipo de manobra, certo? Era um pouco assim que ela quebra aquela coisa de rotina que você estuda na autoescola, isso aí. Então o trânsito, a parte dela de engenharia está mudando. A pena que eu sinto de tudo isso, Isaac, é a questão do povo, a sociedade, as pessoas, principalmente os motoqueiros. Esses motoqueiros são aqueles que ainda não entenderam que eles não é um gato, eles não têm 7 vidas, tem uma só. Eu acho que nem depois que eles passam por um acidente, eles refletem sobre as porcarias que eles fazem no trânsito. O trabalho de engenharia é muito interessante que está sendo feito, é algo novo, é algo que nós merecemos, é algo que eu já esperava muito. E não vou dizer que é uma ideia que saiu diferente daquilo que eu pensava. Eu confesso que saiu melhor do que eu pensava, mas eu já pensava nisso, eu já estudei trânsito. Então, você tendo essas alças que você pega, reduz a tomada, por exemplo, das conversões, você quebra aquela do motorista. Quando você inova, que você faz o paisagismo, a estética da cidade melhor, que é o que está acontecendo, as pessoas se sentem melhor e passam a respeitar. Só que o grande problema hoje, nós estamos fazendo o melhor do trânsito para o pior motorista que existe, eu acho que no Brasil e talvez no mundo, certo? Então, eu espero que com o tempo isso dê resultado. Faça a pergunta também para Laudelino Júnior. Tem melhora no trânsito? O que podemos imaginar para o nosso futuro, já que Rio Verde, em 2030, vai ter cerca de 330 mil habitantes? Sim, é preciso começar agora. Essas mudanças necessitam serem implantadas de imediato. E o governo municipal tem feito isso, já tomando posicionamentos, revendo algumas áreas da cidade onde é preciso dar maior fluidez ao trânsito para que melhore a mobilidade em toda a cidade. Os pontos de estrangulamento, os pontos de grandes problemas, o governo municipal lançou o plano de mobilidade, o novo plano de mobilidade urbana, que surgiu a partir da análise de profissionais renomados da USP, que vieram a Rio Verde, fizeram um planejamento e vão fazer as adequações necessárias para preparar Rio Verde para os próximos anos. Sem dúvida, isso será muito importante. Uma cidade que tem um número de veículos extremamente superior à média das grandes cidades brasileiras, como é o caso similar a Rio Verde. E Rio Verde tem que ser pensada para o futuro. Nós não podemos mais conceber Rio Verde sem tomar medidas de adequação à realidade que nos espera daqui 5, 10 anos, onde nós assistiremos dobrar a população, o número de veículos também, e é preciso que a cidade esteja preparada para encarar essa nova realidade que vai se apresentar diante do progresso vertiginoso que nós estamos experimentando e haveremos de alcançar aí posições de notoriedade no cenário brasileiro. E na mobilidade urbana, essa é uma das questões que tem que ser debatidas para o benefício do município. Lembrando que Rio Verde hoje tem proporcionalmente tantos carros como países evoluídos da Europa. Isso demonstra a nossa riqueza, mas precisamos ter um trânsito também melhor do que tínhamos, né? E a coisa parece que agora caminha para esse melhoramento, né, Valdir? Na verdade, o motorista, eu espero que ele entenda, né, que o resultado disso aí que ele faz no trânsito pode mudar de uma hora para outra. O que é possível fazer, eu tenho certeza que o prefeito está fazendo o melhor possível, e inclusive daquilo que eu conheço está sendo feito aqui. O que não pode, Isaac, é motorista, por exemplo, quando você vai entrar numa BR,
Tem motorista que é tão estúpido, certo? Que ele, lá em São Paulo, quando você vai entrar na BR, o motorista freia para você entrar. Aqui não, aqui ele acelera mais para não deixar você entrar. Essa estupidez, Isaac, é do ser humano. Não é questão do trânsito. O cara aprende isso na estrada, quando tira a habilitação. O motoqueiro aqui, ele anda com a viseira levantada, daqui uns 10, 15 anos ele começa a ter problema nos olhos dele, certo? Ele talvez não importe com isso agora, mas depois ele vai procurar uma fila aí. Se ele não entender que essas leis é para ser respeitadas, se aplica a todo mundo, ele não é exceção, todo esse benefício é perdido. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque as pessoas que estão cuidando disso são muito sérias. Agora o cidadão, se ele quiser mudar disso da noite por dia, ele muda. Ele tem na mão dele a autorização para fazer o melhor trânsito. Se ele começar a respeitar aquilo que ele aprendeu na autoescola, pronto, certo? Ele não precisa fazer essas besteiras que faz, é ultrapassar pela direita, é andar 80 km dentro de uma cidade numa moto, que a gente vê isso direto, certo? É ele sair buzinando. Quando um cara der, por exemplo, uma seta que vai estacionar, a obrigação dele é esperar, não é buzinar, não. Isso é educação, é coisa simples, a pessoa já sabe disso, Isaac. Talvez até um pouquinho nem é de educação, é de vergonha, que o grande problema nosso talvez nem seja de educação, que eu acredito que quando ele tirou a habilitação, ele aprendeu a regra. Ele perdeu foi a vergonha e querem bagunçar a vida da gente. Hoje ele está ganhando um prato limpinho para ele comer o melhor de uma cidade, pode dar uma vida melhor, vida saudável. Se ele saber aproveitar disso, daqui 2 meses não vamos ter praticamente acidente nenhum. Um acidente te deixa em possibilidade até de tomar banho. E o cara tem que pensar nisso, Isaac. E o que ele está ganhando hoje com a cidade de Rio Verde é para a vida dele. E ele tem que respeitar. O único problema maior do trânsito de Rio Verde hoje é o cidadão estúpido que procura a morte a cada esquina. Nós vamos para o intervalo, ou seja, tem o 4º bloco com Ana Ferigato e o maestro Jurandir Mendes e também o maestro Geraldo Ferreira. Antes da gente ir para o intervalo, quero falar com o Laudelino Júnior, com o Valdir Siqueira. 2 meses já faz o nosso programa, está completando 2 meses, e a gente vê a audiência na rua. Vai no banco, as pessoas conversam com a gente a respeito do programa. Quando a gente vai nas feiras, os feirantes, também na rua, nas igrejas, em todos os lugares que vamos, sentimos a nossa audiência. Então, o programa é agora, vem ganhando audiência a cada dia. Nós só temos a agradecer. Agradecer você, telespectador, que acreditou e acredita nesse projeto do programa É Agora. Agradecer a sua audiência. Agradecer por estar participando através de e-mails, através de recados, através de elogios e de críticas. Esse programa é feito com muita dedicação, com muito comprometimento e muita seriedade para poder chegar na sua casa de uma forma bastante respeitosa, merecer a sua atenção, falando dos problemas locais, estaduais e nacionais. E nós fazemos um jornalismo comprometido com os reais interesses e com muita transparência para você que está nos assistindo. Isaac, eu tenho muito a agradecer à população de Rio Verde, que acolheu minha família aqui, e gostaria eu espero estar passando conhecimento. Às vezes eu pareço um pouco assim meio estúpido, talvez, essas coisas assim, mas eu gosto de chamar a atenção para a gente pensar sempre no melhor para a nossa vida. Nós só temos uma vida, certo? Com o fator tempo, aprenda isso. Nossa vida é só amanhã, a Deus pertence, está na Bíblia. Então, nós temos que viver hoje com responsabilidade. Se vier amanhã, é lucro. E esse lucro é nós que responde por ele hoje. Então, muito obrigado a vocês de Rio Verde. São 2 meses que eu estou na casa de vocês. Espero continuar com a graça de nosso bom Deus. Mania de chinelos, barbantes, linhas para crochês e bordados, havaianas, pedraria para bordado, aviamentos em geral. Chinelos bordados por encomenda. Telefone 3623-1890. Mania de Chinelo fica na Rua 20, Bairro Popular, número 210, próximo ao posto São Paulo. Mania de Chinelo, ao lado do Dr. Sorriso, no Bairro Popular.
Ardo Eletro, loja especializada em artigos de eletrônica, contendo uma ampla variedade de arduinos, fontes, componentes eletrônicos e equipamentos em geral. Contamos também com uma linha de materiais elétricos, automação, iluminação e LED. Estamos na descida da Avenida Presidente Vargas, próximo à Imobiliária Reis, ou acesse o nosso site. Anote ardoeletro.com. Ardo Eletro, esse é o nome, 3050-8797. Nelore Grill Bar e Restaurante completa 6 anos e quem ganha é você. Super promoção de espetos completos por apenas R$ 49,90. É o melhor espeto da cidade com o menor preço e tem happy hour de segunda a quinta com chopp a R$ 4,99. Nelore Grill, a sua melhor escolha. Beba com moderação. Chegou o certificado de contribuição da Sorte Sudoeste Goiano. Ao adquirir no POS Laranja, você ajuda a Pai Brasil e ainda concorre a prêmios toda semana. E este é só pra região. Do primeiro ao terceiro prêmio tem R$ 5.000 e no quarto prêmio uma Saveiro Robust mais uma Honda CG 160 e 10 giros de R$ 500. Primeiro sorteio dia 13 de agosto. Aperta o passe e vai comprar o seu. Ajude a Pai Brasil. Da Sorte Sudoeste Goiano. Custa pouco sonhar. A Orquestra de Violeiros e Sanfoneiros da nossa cidade é cheia de talentos. E no nosso programa de hoje, para fazer música pra gente, nós temos mais 2 integrantes dela, que são Jurandir Mendes e Geraldo Ferreira, maestros da orquestra. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem, boa noite. Conta pra gente a história de vocês com a música. A história nossa é o seguinte, desde a adolescência, eu e o Geraldo começamos ali por 13, 14 anos de idade, a gente morava de parede, o Geraldo mais na frente um pouquinho. A aprendizagem dele foi melhor do que a minha, né, naquela época. E eu ficava naquela inveja, eu falei, eu tenho que aprender. Pegava e ir para a casa dele, uns violãozinhos custosos, que tinha vez que tinha que vender as cordas para comprar o violão, outra hora o inverso, né? Era difícil, não era fácil, não. E aí lutando com os pés no chão e fomos indo, fazendo as primeiras duplas e cantando. Ele foi fazer dupla com outros, eu fui cantar com meu irmão e fomos chegando e vindo aqui, subindo esses degraus, né, de pé no chão, porque tem que ser assim, né? Né, Geraldo? E você, Geraldo, seu interesse pela música foi da mesma forma? Eu cheguei primeiro que o Jurandir. Eu desde a idade de 7 anos comecei a aprender a tocar violão, né? Meu tio tocava violão, cantava muito bem. Quando era aquele sucesso de Silveira e Barrinha, aquele pessoal mais antigo, na música, e ele tocava muito bem, meu tio. E eu sentava assim, ó, de frente com ele, por um banquinho, e ficava ali, ó. Na hora do almoço, ninguém tirava eu dali. E eu fisgado, ele tocando e cantando, rapaz, e ele tocava bem, sabe? E as músicas Chega de Sofrer, outras músicas do Silveira e Barrinha. E eu ali. Aí o outro tio mais velho, sabe, assim, vem almoçar, que jeito, me tirava dali, ele achava bom demais. Foi até que eu aprendi, sabe, nem colocou meu dedo na posição, não foi preciso. Isso já vem no sangue já, né? E então, desde 7 anos que eu dedico à música, passei a cantar com 2 irmãos meus mais velhos, e tanto que eles são bons para cantar, mas aí eu fui, né, tendo uma agilidade, assim, porque toda a vida dediquei, nunca deixei parar, nunca parei. E eles pararam um pouco, né, uns tempos, e eu não estou desde 7 anos na luta. Tá certo. E hoje aqui pra gente, vocês vão fazer o quê? Vão cantar o quê? Vamos cantar alguma coisa aí do cancioneiro aí, que é muito farta, a música sertaneja, né? Se você for pegar aí os grandes talentos da música sertaneja, não vamos nem nomear não, porque senão a gente comete até injustiça, mas nós vamos cantar alguma coisa aí assim, ó. Nós vamos cantar do José Rico, vamos cantar do Tião Carreiro Pardim, vamos cantar do Durval Davi, do Belmonte Amaraí, né? O que der para fazer. E aí, igual o Geraldo dizia, viu, Ana? Ele disse que ficava olhando o tio dele, né? E foi aprendendo, né? Aí eu pensava assim, mas se olhar, aprendesse, todo cachorro era açougueiro, né? mas na verdade, se a gente... Aí eu reparando o Geraldo depois, né? Fui pegando com ele os primeiros passos, né? Depois nós tivemos
Nós tivemos, o Geraldo é prova disso, tivemos o grande mestre nosso, o maior violeiro de Rio Verde de todos os tempos, cantava de todas as maneiras, tocava tudo. Era o João Arantes Fonseca, todo mundo conhecia João Caranha. Era talento. E Deus o levou logo, porque ele facilitou com a saúde, mas a gente fica com a saudade e vai matando ela cantando, né? Então vamos lá? Ô, Ana, só um minutinho. Eu não poderia deixar também de lembrar, já que o Jurandir falou no irmão dele, que era dupla. Eu tive uma dupla muito boa nos anos 68, 69, até o ano de 96 nós separamos. É uma das melhores duplas daqui, que já teve aqui em Rio Verde, o Jurandir sabe disso. Tinha na orquestra vários componentes lá, conheceu a dupla, é Alain e Estel. Não poderia deixar de lembrar a memória do saudoso Estel, grande músico, compositor. Inclusive nós vamos, acredito que o nosso prefeito, Paulo do Vale, e nós já estamos aí através do secretário, né, que é o Isaac, nós vamos gravar um DVD e nós já estamos ensaiando a música, que a gente enfrentava todos os festivais, na pecuária, roda de violeiro nos bairros, naqueles tempos, fazia muito. E a gente ganhava vários festivais com aquela música, Saudade do Meu Sertão, a música raiz mesmo, muito sertaneja, o qual o compositor, eu fiz parte, mas o Jurandir está de prova aí, que era o Estel. Ele escrevia bem e tinha uma garganta, tem uma primeira voz, você entendeu? Mas a gente até hoje sente falta, mas Deus... de tudo, grande amigo, né? Grande amigo, meu era compadre, irmão, mas Deus que tem ele em bom lugar, eu tenho certeza que ele está contente de ver a gente aqui na luta, levando a música sertaneja, a música raiz, né? Com certeza, ele deve Com estar muito certeza, ele feliz. deve estar muito feliz. E vocês vão começar com que música agora? Nós vamos cantar o Carro Velho do Zé Rico, é a composição do Zé Rico e gravação do milionário Zé Rico.
Então, vamos continuar o bate-papo aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram que ambos começaram, a música tá no sangue, né? Vem da família e tudo mais. Mas eu acredito que todo artista, ele tem uma inspiração. Vocês têm alguma inspiração para ter começado vocês sem ser familiar, eu digo? Ah, tem. Toda a vida a gente tinha. Antigamente eu gostava muito. Gostava de um trio, era Nenete, Dorinho, Nardelli, cantava bem demais. Até o Zé Rico pegou depois, mais ou menos essa linha. Depois o Zé Rico veio pegando essa linha. Tinha um Carreiro e Pardim e tantos outros, né? Você também, Geraldo? Também. Belmonte Maraí, né, por exemplo, nos anos... Maraí fez a sua carreira, eles são da Bahia, mas morou em Rio Verde mais do que na Bahia, onde ele nasceu, né? Então, a família dele mora aqui, é um grande talento. Vocês admiram algum artista atual sertanejo ou só os antigões mesmo? Ah, não, eu gosto muito de alguns. A dupla, por exemplo, é de Brito, Samuel, né? Eu gosto daquela. Você gosta? Tem o João Neto Frederico. Mas tem muita dupla. Mas, Ana, né? Você está vendo que a dificuldade dele é tanta, porque pela idade dele ele lembra mais de Tunico e Tinoco, as pessoas mais velhas, né? Tá certo. Mas ele fazia eu ir embora quando ele já era rapazinho, sabe? Eu era garoto, ele falava, vai embora, menino. Ó o canivete aqui, ó. Estamos chegando ao final de mais um programa É Agora. E quem canta para vocês são os maestros Geraldo Ferreira e Jurandir Mendes, cantando Mensagem do Além. Boa noite.
Mania de chinelos, barbantes, linhas para crochês e bordados, havaianas, pedraria para bordado, aviamentos em geral. Chinelos bordados por encomenda. Telefone 3623-1890. Mania de chinelo fica na Rua 20, Bairro Popular, número 210, próximo ao posto São Paulo. Mania de chinelo, ao lado do Dr. Sorriso, no Bairro Popular. Ardo Eletro, loja especializada em artigos de eletrônica, contendo uma ampla variedade de arduinos, fontes, componentes eletrônicos e equipamentos em geral. Contamos também com uma linha de materiais elétricos, automação, iluminação e LED. Estamos na descida da Avenida Presidente Vargas, próximo à Imobiliária Reis, ou acesse o nosso site. Anote ardoeletro.com. Ardo Eletro, esse é o nome, 3050-8797.